Senhor, posso me enfiar debaixo do seu casaco? A voz trêmula quebrou o silêncio pesado do vagão. José Miguel sentiu cada músculo do corpo enrijecer. Seus olhos castanhos, acostumados a ler o céu e a terra, agora tentavam decifrar o rosto assustado da moça à sua frente. Ela tremia, como folha ao vento, os olhos vermelhos de tanto chorar. As mãos agarradas a uma pequena bolsa de tecido, como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. E talvez fosse mesmo. O trem cortava o interior gelado do sul do país naquela tarde cinzenta de inverno. A fumaça da locomotiva misturava-se com a neblina que subia dos campos encharcados pela chuva recente. Dentro do vagão de terceira classe, o cheiro de terra molhada, suor e fumo de cigarro formava uma nuvem densa que pesava nos pulmões. Os bancos de madeira rangiam a cada balanço dos trilhos e os passageiros mantinham-se em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos ou simplesmente cansados demais para conversar. José Miguel ocupava o último assento do vagão, como sempre fazia. Homem de 40 e poucos anos, alto e largo de ombros, carregava no rosto as marcas de quem passou a vida trabalhando sob o sol e a chuva. Suas mãos grossas descansavam sobre os joelhos, calejadas de tanto lidar com a terra e os animais. O casaco de lã escura que vestia era pesado e quente, perfeito para os invernos rigorosos da região. Seus olhos permaneciam fixos na paisagem que passava pela janela embaçada, mas sua mente estava em outro lugar, calculando o que precisava fazer na fazenda quando chegasse em casa. A moça surgiu do nada. Um momento o corredor estava vazio, no seguinte ela estava ali, parada ao lado do banco dele, respirando com dificuldade. Cecília tinha 20 anos, mas naquele instante parecia uma criança assustada. O vestido simples de algodão estava sujo e rasgado na barra. Os sapatos gastos mal protegiam seus pés do frio. Seus cabelos castanhos escuros, antes presos em um coque, agora caíam soltos sobre os ombros, alguns fios grudados no rosto molhado de lágrimas e suor. "Por favor", ela sussurrou novamente, a voz quase sumindo. "Eles vão me encontrar. Não deixe que me levem de volta." José Miguel não era homem de muitas palavras. Nunca tinha sido, mas seus olhos sabiam reconhecer desespero verdadeiro quando o viam. E o que ele via naquele rosto jovem não era drama ou mentira. Era terror puro, do tipo que só quem já fugiu da morte conhece. Sem dizer nada, ele abriu o casaco, erguendo a aba pesada e criando um espaço ao seu lado. Cecília não hesitou. Deslizou para o banco e encolheu-se contra o corpo grande do fazendeiro, desaparecendo sob o tecido escuro da lã. O coração dela batia tão forte que José Miguel podia sentir contra suas costelas. Ela cheirava a medo e chuva e seu corpo tremia sem parar. Ele permaneceu imóvel, olhando fixamente para frente, como se estivesse sozinho. Apenas ajustou o casaco com naturalidade, garantindo que ela ficasse completamente escondida. A respiração de Cecília era rápida e irregular, mas aos poucos começou a se acalmar, sincronizando-se com o ritmo constante do trem sobre os trilhos. Então vieram os passos. Pesados, deliberados, furiosos. 3 homens entraram no vagão pela porta da frente, seus olhos varrendo cada rosto, cada canto. O primeiro era alto e magro, com um bigode fino que descia até o queixo. Vestia um terno cinza que já tinha visto dias melhores. O segundo era mais baixo e robusto, com uma cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. O terceiro, o mais perigoso pelo jeito como os outros 2 o seguiam, tinha o rosto marcado pela bebida e pela violência, os olhos pequenos e cruéis, vasculhando o ambiente com a precisão de um predador. "Alguém viu uma moça passar por aqui?" A voz rouca do terceiro homem ecoou pelo vagão. Cabelo escuro, vestido claro, carregando uma bolsa. Quem souber de alguma coisa e falar agora ganha uma boa recompensa. Os passageiros baixaram os olhos, alguns balançaram a cabeça negativamente, outros simplesmente fingiram não ter ouvido.
Ninguém queria problemas com homens daquele tipo. José Miguel manteve o olhar na janela, sua expressão neutra como pedra. Sob o casaco, Cecília prendia a respiração, as unhas cravando na própria palma das mãos. Os três homens caminharam lentamente pelo corredor, examinando cada banco. Quando chegaram perto de José Miguel, o líder parou, seus olhos se estreitando. Havia algo diferente naquele homem grande e silencioso, algo que não se curvava, que não mostrava medo. E você, amigão? O homem inclinou-se levemente. Viu alguma moça por aqui? José Miguel virou a cabeça devagar, encontrando os olhos do outro sem piscar. Não vi ninguém. A voz dele era baixa, calma, firme. Não havia desafio nela, mas também não havia submissão. Era simplesmente a voz de um homem que dizia a verdade, ou pelo menos o que queria que fosse verdade. Os dois se encararam por longos segundos, o ar entre eles parecendo mais denso. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder histórias que tocam o coração como essa. É gratuito e você fortalece essa comunidade que ama histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O homem da cicatriz finalmente desviou o olhar e seguiu em frente com seus companheiros. Vasculharam o resto do vagão, abriram a porta para o próximo e desapareceram. O som de seus passos foi diminuindo até sumir completamente, engolido pelo barulho constante das rodas de ferro sobre os trilhos. Somente então, Cecília soltou o ar que estava segurando. Seu corpo começou a tremer novamente, mas agora era diferente. Era o tremor de quem acabou de escapar de algo terrível e ainda não consegue acreditar que está viva. José Miguel não se moveu. Não disse nada, apenas manteve o casaco fechado ao redor dela, oferecendo o único conforto que sabia dar, silêncio e proteção. O trem seguia seu caminho através da paisagem cinzenta. Cecília permaneceu escondida sob o casaco por mais alguns minutos, até que sua respiração se normalizou completamente. José Miguel podia sentir quando ela finalmente relaxou. O corpo deixando de tremer, os músculos afrouxando um pouco. Mas ele não a apressou. Deixou que ela decidisse quando era seguro sair dali. Quando finalmente ela emergiu, seus olhos estavam secos, mas vermelhos. Havia uma determinação nova em seu rosto, misturada com gratidão profunda. Obrigada, ela sussurrou, a voz ainda fraca. O senhor não me conhece e mesmo assim... Não precisa agradecer. A resposta de José Miguel foi curta, direta. Ele voltou a olhar pela janela, dando a ela espaço para se recompor. Cecília ajeitou o vestido, passou as mãos pelos cabelos, tentando colocá-los no lugar. Suas mãos ainda tremiam levemente. Eles vão voltar, ela disse baixinho, mais para si mesma do que para ele. Vão revistar o trem todo quando perceberem que não me encontraram nos outros vagões. José Miguel pensou por um momento. O trem estava diminuindo a velocidade, aproximando-se de uma pequena estação no meio do nada. Uma ideia se formou em sua mente. Quando o trem parar, venha comigo. Rápido e sem chamar atenção. Ela o encarou surpresa. O senhor vai me ajudar? Já ajudei. Ele se levantou, pegando a pequena mala que estava no compartimento acima do banco. Agora vou terminar o que comecei. O trem parou com um silvo de vapor. A estação era apenas uma plataforma de madeira velha com um pequeno abrigo. Algumas pessoas desceram, outras subiram. José Miguel desceu com naturalidade. Cecília logo atrás, mantendo a cabeça baixa e se escondendo na sombra dele. O fazendeiro era grande o suficiente para cobri-la quase completamente. Caminharam rápido pela plataforma, desceram os degraus de madeira e seguiram por uma trilha de terra que levava para além da estação. Atrás deles, ouviram gritos vindos do trem. Os homens tinham percebido. Cecília olhou para trás.
o pânico voltando a seus olhos. Não olhe para trás, ordenou José Miguel, firme, mas não cruel. Continue andando. Minha charrete está ali. De fato, amarrado a um poste próximo, havia um cavalo castanho esperando pacientemente, conectado a uma charrete simples, mas bem conservada. José Miguel ajudou Cecília a subir, jogou sua mala atrás e subiu de um salto. Com um estalo das rédeas, o cavalo partiu em trote rápido. O caminho era de terra batida, cheio de buracos e pedras. A charrete balançava violentamente, mas José Miguel conduzia com mão firme. Cecília segurava-se na lateral de madeira, olhando constantemente para trás. Podiam ver a estação ficando cada vez menor. Figuras corriam na plataforma, com os braços apontando na direção deles. Mas já era tarde demais. A distância aumentava a cada segundo. Para onde estamos indo? Cecília perguntou depois de alguns minutos, quando finalmente pareceu seguro falar. Minha fazenda fica a uns 40 minutos daqui. E o senhor mora sozinho? Com um menino. Pedro. Tem 7 anos. Achei ele na cidade há 2 anos, abandonado. Trouxe comigo. Cecília o observou de lado. Aquele homem grande e silencioso tinha um coração que ela não esperava encontrar. O senhor costuma recolher pessoas perdidas? Um pequeno sorriso tocou os lábios de José Miguel, tão breve que ela quase não viu. Só quando preciso. A paisagem mudou gradualmente. Os campos abertos deram lugar a colinas suaves, depois a uma estrada ladeada por árvores antigas. O frio do inverno deixava tudo meio adormecido, mas ainda assim havia beleza naquela terra. Cecília começou a se sentir segura pela primeira vez em semanas. O balanço da charrete, o som dos cascos do cavalo, a presença sólida e confiável do homem ao seu lado, tudo isso conspirava para acalmá-la. Finalmente, no alto de uma colina, a fazenda apareceu. Era modesta, mas bem cuidada. Uma casa de madeira com varanda na frente, um celeiro vermelho desbotado, um curral com algumas vacas, galinhas ciscando no quintal. Fumaça subia da chaminé, indicando que tinha fogo aceso lá dentro. Era simples, mas era um lar. Quando a charrete parou em frente à casa, a porta se abriu e um menino saiu correndo. Pedro era todo energético, cabelos loiros despenteados, bochechas rosadas pelo frio. José Miguel, você voltou, eu cuidei de tudo como você pediu. O fazendeiro desceu e bagunçou os cabelos do menino com carinho. Sei que cuidou, rapaz, você sempre cuida. Então olhou para Cecília, que estava descendo da charrete lentamente. Pedro, essa é a Cecília. Vai ficar com a gente por um tempo? O menino arregalou os olhos, curioso. Oi, você é bonita? Veio de longe? Cecília sorriu, a primeira vez que sorria em muito tempo. Vim sim, Pedro, de muito longe. Ela está cansada, José Miguel interveio. Vamos entrar. Manuel deve estar preparando a janta. Entraram na casa e o calor do fogo os envolveu imediatamente. O interior era simples, mas acolhedor. Uma mesa de madeira no centro, cadeiras ao redor, um sofá velho perto da lareira, prateleiras com livros e algumas ferramentas. Tudo limpo, organizado, cheirando a lenha queimando e comida sendo preparada. Um homem idoso apareceu na cozinha, enxugando as mãos em um pano. Manuel tinha mais de 70 anos, cabelos brancos, costas um pouco curvadas, mas olhos ainda vivos e atentos. Bem-vindo de volta, patrão. Trouxe companhia? Manuel, essa é Cecília. Prepare o quarto dos fundos para ela. O velho olhou para a moça, depois para José Miguel, e algo passou entre eles sem palavras. Manuel tinha conhecido aquele homem desde criança. Sabia quando não fazer perguntas. Claro, vou preparar tudo. A janta fica pronta em meia hora. Cecília sentiu lágrimas queimarem seus olhos novamente, mas desta vez não eram de medo.
Pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela estava em um lugar onde ninguém a julgava, onde ninguém a machucava, onde poderia simplesmente ser. José Miguel notou as lágrimas, mas não comentou. Apenas indicou o sofá. Descanse, depois conversamos. Ela assentiu e se sentou, o corpo finalmente relaxando. Pedro veio se sentar ao lado dela, começando a falar sobre os animais da fazenda, sobre como tinha aprendido a ordenhar as vacas, sobre o gato que tinha aparecido na semana passada. Sua voz infantil e animada preenchia o silêncio da casa, trazendo vida e calor. José Miguel ficou parado na porta, observando a cena. Algo mudava naquela casa, podia sentir. E embora não fosse homem de grandes emoções, uma parte pequena e esquecida do seu coração começou a despertar. Os primeiros dias de Cecília na fazenda passaram como um sonho nebuloso. Ela acordava no quartinho dos fundos, simples mas limpo, com uma janela que dava para os campos, e por alguns segundos esquecia onde estava. Então a memória voltava, não o terror dos homens que a perseguiam, mas a lembrança do casaco pesado, da voz calma dizendo, venha comigo, e seu coração se acalmava. A rotina da fazenda tinha um ritmo próprio. José Miguel acordava antes do sol, cuidava dos animais, consertava o que estava quebrado, trabalhava a terra com as mãos que nunca paravam. Pedro o seguia como uma sombra feliz, fazendo perguntas sem parar, ajudando do jeito que uma criança de 7 anos pode ajudar. Manuel preparava as refeições, cuidava da casa e observava tudo com seus olhos sábios que já tinham visto muita coisa na vida. Cecília, no começo, não sabia onde se encaixar. Ficava no quarto, quieta, quase com medo de ocupar espaço. Mas aos poucos, seu corpo pediu movimento. Suas mãos pediam algo para fazer. Na terceira manhã, ela acordou cedo e foi até a cozinha, onde encontrou Manuel preparando café. Posso ajudar? Ela perguntou timidamente. O velho sorriu. Moça, nessa casa quem quer trabalhar sempre encontra trabalho. Sabe fazer pão? Ela assentiu. Minha mãe me ensinou antes de morrer. Então, a massa está ali. Faça o seu melhor. E assim começou. Cecília fez pão naquela manhã, e o cheiro encheu a casa toda. Quando José Miguel entrou para o café, parou na porta da cozinha, surpreendido. A mesa estava posta, o pão ainda quente e fumegando, e Cecília estava ali, com um avental emprestado de Manuel, os cabelos presos, um pequeno sorriso no rosto. Fiz café da manhã, ela disse simplesmente. Pedro pulou na cadeira. Cheira muito bem, posso comer? Pode. José Miguel se sentou. E pela primeira vez em anos, uma refeição naquela casa pareceu diferente. Havia algo de leve no ar, algo quente que não vinha só do fogo. Os dias se transformaram em semanas. Cecília assumiu tarefas na casa sem que ninguém pedisse. Varria a varanda toda manhã. Lavava as roupas no tanque do lado de fora. Remendava as meias de Pedro. Regava as poucas plantas que Manuel insistia em manter vivas, perto da janela da cozinha. Aos poucos, sua presença deixou de ser uma novidade e se tornou parte natural daquele lugar. Mas ela ainda não tinha contado sua história completa. José Miguel não perguntava, Manuel não comentava. Pedro, na inocência dos 7 anos, simplesmente a aceitava como parte de sua vida agora. Ainda assim, Cecília sabia que precisava falar, que devia isso a eles, especialmente a José Miguel. A oportunidade veio numa tarde fria, quando todos estavam ocupados. Pedro tinha ido com Manuel buscar lenha no bosque próximo. José Miguel estava no celeiro, consertando uma roda da charrete. Cecília preparou café quente, colocou em uma caneca de ferro e levou até ele. Trouxe café. Ela entrou no celeiro, o cheiro de feno e couro preenchendo suas narinas. José Miguel levantou do chão, onde estava ajoelhado. Obrigado. Ele pegou a caneca, bebeu um gole e esperou. Sabia reconhecer quando alguém queria conversar. Cecília respirou fundo.
Preciso contar para o senhor, porque aqueles homens estavam me perseguindo. Não precisa. Preciso sim. O senhor me deu abrigo sem perguntar nada. Merece saber a verdade. José Miguel se apoiou na bancada de trabalho, cruzou os braços e esperou em silêncio. Cecília começou devagar, a voz vacilante no início, mas ganhando força conforme continuava. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Foi muito rápido, uma febre que os médicos não conseguiram curar. Meu pai verdadeiro, tinha morrido quando eu era bebê. Então fiquei sozinha, até que minha mãe se casou de novo, uns 2 anos antes de morrer. O marido dela, meu padrasto, parecia bom no começo, mas depois que minha mãe se foi, ele mudou. Ela parou, as mãos tremendo levemente. José Miguel não disse nada, apenas esperou. Ele bebia. Todo dia bebia mais e jogava cartas. Perdia dinheiro que não tinha. As dívidas foram crescendo, até que ele não conseguia mais pagar. Então os cobradores começaram a aparecer. Homens perigosos, que não aceitavam promessas, queriam o dinheiro ou algo de valor equivalente. A voz de Cecília ficou mais baixa, carregada de dor. Ele me vendeu, disse que estava me casando, que era para o meu próprio bem, mas era mentira. Ele me vendeu para um comerciante rico da cidade, um homem com mais de 50 anos, viúvo, que queria uma esposa jovem. Meu padrasto recebeu dinheiro suficiente para pagar as dívidas e ainda sobrou para ele beber mais. José Miguel sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve o rosto neutro. E você fugiu. Fugi na noite antes do que deveria ser meu casamento. O comerciante tinha me dado umas joias. Disse que era presente de noivado. Peguei as joias, peguei um pouco de dinheiro que encontrei na gaveta dele e fugi pela janela. Corri a noite toda até chegar na estação de trem. Usei o dinheiro para comprar passagem para o mais longe que conseguisse. Mas ele mandou homens atrás de mim. Disse que eu roubei dele, que sou uma ladra. E, tecnicamente, eu roubei mesmo. Mas era o único jeito de fugir. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Tenho 20 anos e nunca tive escolha sobre nada na minha vida. Até aquele dia no trem, quando o senhor abriu seu casaco. Aquela foi a primeira vez que alguém me protegeu sem querer nada em troca. O silêncio que se seguiu foi longo. José Miguel terminou o café, colocou a caneca de lado e finalmente falou. Você não roubou. Você pegou o que era necessário para sobreviver e agora está aqui e aqui vai ficar enquanto precisar. Aqueles homens não vão te encontrar e se encontrarem, vão ter que passar por mim primeiro. A simplicidade e a certeza com que ele falou fizeram mais lágrimas caírem. Cecília limpou o rosto com as costas da mão. Por que o senhor é tão bom comigo? Não me conhece de nada. José Miguel pensou por um momento. Eu também já precisei de ajuda uma vez. Alguém me ajudou quando não tinha motivo para fazer isso. Só estou devolvendo o favor ao mundo. Ele voltou para o trabalho na roda, dando a ela privacidade para se recompor. Cecília ficou ali por mais alguns minutos, apenas observando o homem trabalhar, suas mãos fortes e precisas, seu rosto concentrado. Havia algo de profundamente reconfortante em ver alguém simplesmente fazer seu trabalho com dedicação e cuidado. Quando ela voltou para a casa, sentiu-se mais leve. O peso do segredo tinha saído de seus ombros, e pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela permitiu-se pensar em um futuro. Não um futuro fugindo, mas um futuro ficando. Essa história está tocando você? Então deixa sua curtida e comenta aqui embaixo. Você já passou por alguma situação em que alguém te ajudou sem pedir nada em troca? Como foi? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. As semanas se transformaram em 1 mês, depois 2. O inverno continuava firme, trazendo manhãs geladas e noites ainda mais frias. Mas dentro da casa de José Miguel havia calor. Não apenas o calor do fogo na lareira, mas algo mais sutil, mais profundo. A casa tinha ganhado vida de um jeito que não tinha antes. Cecília acordava cedo, antes mesmo de Manuel.
Preparava café forte e escuro, do jeito que José Miguel gostava. Quando ele entrava na cozinha, o café já estava pronto, fumegando na caneca de ferro dele. Ela nunca fazia alarde, nunca esperava agradecimento. Simplesmente deixava ali e voltava para suas tarefas. Mas José Miguel notava, sempre notava. Um dia, ele chegou do campo e encontrou sua camisa favorita, aquela que tinha rasgado no arame farpado semana passada, remendada com pontos tão pequenos e precisos que mal dava para ver. Estava dobrada sobre sua cama, limpa e pronta para usar. Ele pegou a camisa, passou os dedos sobre o remendo e algo se mexeu no seu peito. No dia seguinte, Cecília saiu para buscar água no poço e encontrou um banco de madeira ao lado, baixo e confortável, exatamente na altura certa para ela se sentar. Não estava ali ontem. Ela olhou ao redor e viu José Miguel no curral, de costas, trabalhando com as vacas. Ele não olhou para ela, não acenou, não disse nada. Mas ela sabia que tinha sido ele. Assim os dias passavam, marcados por pequenos gestos que diziam mais do que 1000 palavras. Ela deixava flores silvestres na mesa da cozinha, recolhidas nos campos ao redor da fazenda. Ele consertava coisas que ela nem tinha reclamado que estavam quebradas. A tábua solta no assoalho do quarto dela, a janela que não fechava direito, o buraco no telhado do celeiro que ela tinha mencionado uma vez só, quase sem querer. Pedro observava tudo com os olhos curiosos de criança. Um dia, enquanto ajudava Cecília a estender roupa no varal, ele perguntou com a honestidade brutal dos 7 anos. Você gosta do José Miguel? Cecília sentiu o rosto esquentar. Claro que gosto. Ele é muito bom para mim. Não é isso que eu quis dizer. Pedro balançou as pernas, sentado no banco que José Miguel tinha feito. Eu quis dizer, você gosta dele do jeito que as pessoas gostam nos livros que o Manuel lê para mim? Ela parou o que estava fazendo. E você acha que eu gosto? Acho. Você fica olhando para ele quando ele não está vendo. E ele faz a mesma coisa com você. Do fundo da casa veio a voz de Manuel. Pedro, vem aqui me ajudar com essas batatas. O menino pulou do banco e correu, deixando Cecília sozinha com seus pensamentos. Será que era tão óbvio assim? Ela não tinha percebido quando tinha começado, mas era verdade. Seu coração batia diferente quando José Miguel entrava na sala. Ela procurava desculpas para ficar perto dele. Prestava atenção em pequenos detalhes, como ele gostava do café, que ele preferia comer o pão ainda quente, que ele ficava mais quieto ainda quando estava preocupado com algo. E aquela noite, quando todos estavam sentados ao redor da mesa depois da janta, ela percebeu que ele fazia o mesmo. Seus olhos pousavam nela quando ele achava que ninguém estava olhando. Quando ela se levantou para pegar mais água, ele se moveu como se fosse ajudar, mas parou no meio do caminho, como se tivesse se lembrado que não devia ser tão óbvio. Manuel via tudo de seu canto da mesa, um pequeno sorriso escondido atrás da caneca de chá. Ele era velho, mas não era cego. Conhecia José Miguel desde que o rapaz era menor que Pedro. Tinha visto aquele homem construir muros ao redor do coração depois de tanta perda. E agora estava vendo esses muros desmoronarem, tijolo por tijolo, um pequeno gesto de cada vez. Se você está se identificando com essa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir e Manuel se recolheu para seu quarto, Cecília ficou na cozinha terminando de lavar os pratos. Estava escuro lá fora e frio. O vento soprava forte, fazendo as janelas chacoalharem. Ela ouviu passos atrás de si e soube, sem olhar, que era José Miguel. Deixa que eu seco, ele disse, pegando um pano. Trabalharam lado a lado, em silêncio, ela lavando, ele secando.
Seus braços se tocavam às vezes, acidentalmente, e cada toque parecia deixar uma marca quente na pele. O ar entre eles estava carregado de coisas não ditas. José Miguel, ela começou, e era a primeira vez que o chamava apenas pelo nome, sem o senhor na frente. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você nunca se casou? Um homem como você, com uma fazenda, trabalhador, bom, certamente teve oportunidades. Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não ia responder. Então, finalmente, tive. Há muito tempo. Ela morreu de uma doença 3 meses antes do casamento. Depois disso, nunca encontrei ninguém que fizesse valer a pena tentar de novo. O peso daquelas palavras pairou no ar. Cecília entendeu muita coisa naquele momento. O silêncio dele, a solidão, o jeito como ele tinha criado uma vida sozinho. Sinto muito, ela disse baixinho. Foi há muito tempo. Ele terminou de secar o último prato e o colocou na prateleira. Mas obrigado. Eles ficaram ali, parados um do lado do outro, nenhum dos dois querendo sair primeiro. Lá fora, o vento uivava. Aqui dentro, o silêncio era quente e cheio. Cecília, ele disse, e havia algo diferente em sua voz. Você sabe que pode ficar aqui o tempo que quiser, não sabe? Não é porque eu espero algo em troca, é porque é bom ter você aqui. Ela virou para olhá-lo. Na luz fraca da lamparina, os olhos dele pareciam mais suaves. É bom estar aqui. Mais do que bom. É a primeira vez na minha vida que me sinto em casa de verdade. As mãos deles estavam próximas na bancada. Seus dedos se tocaram, levemente, testando. Nenhum dos dois puxou a mão. Ficaram assim por um momento que pareceu durar uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Então, de repente, houve um barulho lá fora, algo batendo, forte. Os dois se afastaram imediatamente, o momento quebrado. José Miguel foi até a janela e olhou para fora. Deve ser o vento que derrubou alguma coisa. Vou verificar. Ele pegou um lampião e saiu pela porta dos fundos. Cecília ficou ali, o coração batendo forte, as mãos tremendo levemente. Quase tinha acontecido algo. Quase. E a parte que mais a assustava era que ela queria que tivesse acontecido. José Miguel voltou alguns minutos depois, molhado pela chuva fina que tinha começado a cair. Era só a porteira do chiqueiro que não estava bem fechada. Já arrumei. Você está molhado. Vou pegar uma toalha. Ela foi até o armário, pegou uma toalha limpa e voltou. Sem pensar muito, começou a secar os cabelos dele, que estavam pingando. José Miguel ficou muito quieto, deixando que ela fizesse isso, seus olhos fechados por um breve momento. Pronto, ela disse dando um passo para trás. Não queremos que você fique doente. Obrigado. Sua voz era rouca. Eles desejaram boa noite e cada um foi para seu quarto, mas nenhum dos dois dormiu rápido. Cecília deitada em sua cama, pensando em como as mãos dele eram grandes e quentes. José Miguel no quarto dele, se perguntando como algo tão simples quanto ter alguém secando seu cabelo podia mexer tanto com um homem que tinha certeza de que nunca mais sentiria nada por ninguém. Lá fora, a chuva continuava caindo, suave e constante, lavando a terra, preparando-a para o que estava por vir. A primavera chegou timidamente, derretendo o último do gelo do inverno. Os campos ao redor da fazenda começaram a se cobrir de verde novamente. Pequenas flores silvestres pontilhavam a paisagem como estrelas caídas na terra. Era uma época de renascimento, e na pequena fazenda de José Miguel, algo também estava renascendo. Cecília acordou uma manhã e percebeu que não tinha pensado nos homens que a perseguiam em semanas. O medo que antes a consumia tinha se dissolvido aos poucos, substituído por algo mais forte. A sensação de pertencer a algum lugar, de ter um propósito, de ser querida. Naquela manhã específica, ela decidiu fazer algo especial.
Acordou antes do amanhecer, acendeu o fogo na cozinha e começou a preparar um café da manhã diferente. Fez bolo de milho do jeito que sua mãe costumava fazer, com aquele toque de canela que transformava algo simples em extraordinário. Preparou ovos frescos, fritou linguiça que Manuel tinha curado e fez café forte e docinho. Quando José Miguel entrou na cozinha, o cheiro o atingiu primeiro. Parou na porta, surpreso. O que é tudo isso? É o dia em que você me salvou. Faz exatamente 3 meses hoje. Cecília sorriu um pouco tímida. Quis fazer algo especial. Ele não sabia o que dizer. Não era homem de grandes demonstrações, mas algo se mexeu dentro dele. Você não precisava. Eu sei, mas eu quis. Eles se sentaram para comer, e foi uma das melhores refeições que José Miguel já tinha tomado em sua vida. Não por causa da comida, embora estivesse deliciosa, mas por causa do que ela representava. Alguém tinha se importado o suficiente para lembrar, para celebrar. Pedro apareceu logo depois, os olhos ainda sonolentos, e deu um grito de alegria ao ver a mesa. Festa! É festa! Manuel surgiu em seguida, já vestido e pronto para o dia. Olhou a mesa, olhou Cecília, olhou José Miguel e assentiu com aprovação. Parece que temos motivos para celebrar. O café da manhã foi longo e cheio de conversa. Pedro contou suas histórias mirabolantes. Manuel compartilhou memórias antigas da fazenda. Cecília falou timidamente sobre sua mãe e as receitas que ela tinha aprendido. José Miguel, como sempre, falou pouco, mas sorriu mais do que o normal. Depois da refeição, enquanto Cecília lavava a louça, José Miguel se aproximou. Tem algo que quero te mostrar. Pode vir comigo? Intrigada, ela secou as mãos e o seguiu. Ele a levou para fora da casa, passando pelo celeiro, indo em direção a uma parte da propriedade que ela raramente visitava. Havia um pequeno vale ali, protegido do vento por árvores antigas, e no centro do vale havia algo que fez Cecília parar e segurar a respiração. Era um jardim, não grande, mas claramente cuidado com carinho. Havia canteiros preparados, terra revirada, algumas mudas já plantadas. Uma pequena cerca de madeira delimitava o espaço e no centro um banco simples, mas bem feito. Fiz para você, José Miguel disse, as mãos nos bolsos, olhando para qualquer lugar menos para ela. Pensei que você gostaria de ter um lugar seu para plantar o que quiser. Flores, verduras, o que preferir. Manuel me disse que você comentou que sentia falta de ter um jardim. Cecília estava sem palavras. Lágrimas encheram seus olhos, mas eram lágrimas boas. Você fez isso para mim. Comecei há algumas semanas. Queria que ficasse pronto para hoje. Ela se virou para olhá-lo, e desta vez ele sustentou o olhar dela. Havia algo cru e honesto em seus olhos, algo que ele não conseguia mais esconder. José Miguel, eu não sei como agradecer por tudo que você tem feito por mim. Você me deu mais do que abrigo. Você me deu uma vida de novo. Ele deu um passo mais perto. Você também deu algo para mim. Fez esta casa virar um lar de novo. Fez eu lembrar que ainda tem coisas boas no mundo. Eles estavam muito próximos agora, mais próximos do que nunca tinham estado antes. Cecília podia sentir o calor do corpo dele, ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, os fios prateados começando a aparecer em seu cabelo escuro. Ele era bonito de um jeito simples e honesto, o tipo de beleza que vem de dentro. Cecília, ele começou, a voz mais baixa, quase um sussurro. Eu não sou bom com palavras. Nunca fui. Mas preciso que você saiba que... Um grito cortou o ar. Alto, aterrorizado, inconfundível. Era Pedro. Eles correram. Atravessaram o vale, pularam a cerca, correram em direção à casa. O coração de Cecília batia tão forte que ela achava que ia explodir. Quando chegaram ao quintal, viram 3 homens, os mesmos 3 homens do trem. Estavam ali, em frente à casa.
Um deles segurava Pedro pelo braço, o menino se debatendo e chorando. Manuel estava caído no chão da varanda, uma mancha de sangue em sua testa. Os outros 2 homens estavam vasculhando ao redor, claramente procurando algo. Ou alguém. Cecília! O líder do grupo gritou, o mesmo homem de olhos cruéis do trem. Sei que está aqui. Vimos você na janela ontem. Achava que podia se esconder para sempre? José Miguel parou Cecília com o braço antes que ela pudesse correr adiante. Fica atrás de mim, ele ordenou, a voz baixa, mas firme como aço. Não, vão machucar o Pedro. Não vão se eu chegar primeiro. Ele começou a caminhar em direção aos homens, as mãos levantadas em um gesto de paz, mas havia algo perigoso em sua postura. Soltem o menino, não tem nada a ver com isso. O homem com a cicatriz riu. Ah, então o fazendeiro protetor. Achamos que você fosse mais esperto, amigo. Essa moça roubou do patrão. E o patrão quer de volta o que é dele. O dinheiro, as joias e ela. Ela não é propriedade de ninguém. O senhor pensa errado. Ela foi vendida, comprada e paga. Agora é hora de voltar. José Miguel continuou avançando, cada passo calculado. Última chance. Soltem o menino e saiam da minha terra. O terceiro homem, o magro do bigode fino, puxou uma faca da cintura. Oh, o quê? Vai nos vencer sozinho, velhote? Foi nesse momento que Manuel se moveu. O velho, que parecia estar inconsciente, levantou-se de repente e acertou um pedaço de lenha na cabeça do homem que segurava Pedro. O homem cambaleou, soltando o menino, que correu imediatamente para longe. Tudo explodiu em caos. José Miguel se lançou sobre o líder do grupo. Os 2 caíram no chão em uma luta violenta, rolando na terra, trocando socos. O homem da cicatriz correu em direção a Cecília, mas ela estava mais rápida. Pegou um ancinho que estava apoiado na parede do celeiro e o acertou com toda a força que tinha. O cabo atingiu o braço do homem, fazendo-o soltar um grito de dor. O homem do bigode fino foi em direção a Manuel, mas o velho era mais resistente do que parecia. Anos trabalhando na fazenda o tinham mantido forte. Ele segurou um balde e jogou direto na cara do atacante. Mas eram 3 contra 2, e um deles era um velho de 70 anos. O homem da cicatriz, recuperando-se do golpe de Cecília, a agarrou pelos cabelos e a puxou brutalmente. Ela gritou de dor, as mãos tentando soltar o aperto dele. Solta ela! José Miguel rugiu, deixando o líder por um momento para correr em direção a Cecília. Foi seu erro. O líder pegou uma pedra do chão e, com toda a força, acertou a parte de trás da cabeça de José Miguel. O som foi horrível, como algo quebrando. José Miguel cambaleou, seus olhos perdendo o foco. Ele caiu de joelhos, a mão indo até a cabeça, sangue escorrendo entre seus dedos. Não! Cecília gritou, a voz rasgando sua garganta. José Miguel tentou se levantar, mas não conseguiu. Caiu de lado no chão, seus olhos fechando, o corpo ficando completamente imóvel. Sangue formava uma poça embaixo de sua cabeça. Cecília sentiu algo quebrar dentro dela. Não era medo, era fúria pura. Esse homem tinha lhe dado tudo: proteção, um lar, uma família, talvez até amor. E agora estava ali, caído, talvez morrendo por causa dela. Chega! O líder gritou. Peguem ela e vamos embora antes que mais alguém apareça. O homem da cicatriz começou a arrastar Cecília em direção aos cavalos que estavam amarrados perto da cerca. Ela se debatia, gritava, mas ele era forte demais. Manuel tentou intervir, mas o homem do bigode o empurrou e o velho caiu de novo. Então Pedro apareceu. O menino tinha corrido para dentro do celeiro durante a confusão. Agora, ele saía de lá carregando algo grande e pesado, a espingarda velha de caça de José Miguel. Era grande demais para ele, e ele mal conseguia segurar, mas seus olhos estavam determinados. Solta ela! Pedro gritou, a voz aguda, mas corajosa. Solta ou eu atiro! Os homens riram. Olha só,
O pirralho quer brincar de herói. Mas aquele momento de distração foi o suficiente. Manuel, reunindo suas últimas forças, levantou-se e correu, não para lutar, mas para pegar a espingarda das mãos de Pedro. O velho sabia usar aquela arma, tinha usado muitas vezes nos velhos tempos. Ele ergueu a espingarda, as mãos tremendo, mas firmes. Eu não sou criança, e eu sei atirar. Soltem ela, agora. O homem da cicatriz hesitou. Havia algo nos olhos do velho que dizia que ele não estava blefando. Lentamente, ele soltou Cecília. Foi quando ela viu. A espingarda sobressalente, menor, guardada ao lado da porta da casa. José Miguel sempre mantinha duas armas. Uma para caçar, outra para proteger. Cecília correu, seus pés mal tocando o chão. Pegou a espingarda, seus dedos tremendo tanto que quase a deixou cair. Cecília, não! Manuel gritou. Você não sabe usar isso! Mas ela não se importava. Ergueu a arma, apontando para os três homens. Estava pesada, mais pesada do que ela imaginava. Suas mãos tremiam violentamente. Lágrimas escorriam por seu rosto. Saiam, saiam agora, ou eu juro por tudo que vocês vão se arrepender. O líder deu um passo em sua direção, um sorriso cruel no rosto. Você não tem coragem. Cecília olhou para José Miguel ainda caído, imóvel, sangue na terra. Pensou em tudo que ele tinha feito por ela, como tinha aberto o casaco no trem, como nunca tinha pedido nada em troca, como tinha construído um jardim para ela, como tinha feito sua vida valer a pena viver novamente. Você está errado, e ela puxou o gatilho. O estrondo da espingarda foi ensurdecedor. O recuo da arma jogou Cecília para trás e ela quase caiu, mas conseguiu manter o equilíbrio. A fumaça do tiro encheu o ar por um momento, obscurecendo tudo. Quando a fumaça se dissipou, o líder do grupo estava no chão, segurando o ombro. O tiro tinha pego de raspão, rasgando a roupa e a pele, mas não era fatal. Sangue escorria entre seus dedos, enquanto ele gritava de dor e raiva. Os outros dois homens olharam para Cecília com novos olhos. Ela não era mais a moça assustada do trem. Estava ali, de pé, a espingarda ainda apontada para eles, os olhos ardendo com determinação feroz. O próximo tiro não vai errar, ela disse, e havia tal convicção em sua voz que ninguém duvidou. Peguem seu amigo e sumam da minha vista. E se eu vir qualquer um de vocês por aqui de novo, não vou mirar no ombro. O homem da cicatriz ajudou o líder a se levantar. Estavam pálidos, assustados. O homem do bigode já estava recuando em direção aos cavalos. Isso não vai ficar assim, o líder gritou, mesmo com a voz fraca de dor. O patrão vai saber, ele vai mandar mais gente. Então eles vão ter o mesmo destino que você. Manuel tinha se aproximado de Cecília, sua própria espingarda ainda erguida. E da próxima vez, não vamos errar. Agora saiam antes que a gente mude de ideia e enterre vocês três aqui mesmo. Os homens correram para os cavalos, montaram com dificuldade e partiram em disparada. O som dos cascos foi diminuindo até desaparecer completamente, deixando apenas o silêncio pesado do que tinha acabado de acontecer. A espingarda caiu das mãos de Cecília. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos, soluçando. José Miguel, ela sussurrou. José Miguel! Ela rastejou até onde ele estava caído. Havia tanto sangue. Suas mãos tremiam quando tocou o rosto dele, verificando se ainda respirava. Por um momento terrível, ela não sentiu nada. Então, fraco mas presente, um suspiro de ar. Ele estava vivo. Manuel, ele está vivo! Ajuda, por favor! O velho correu até eles, ajoelhou-se ao lado de José Miguel. Suas mãos experientes verificaram o ferimento, a pulsação. Bateu forte na cabeça. Está sangrando muito. Precisamos levá-lo para dentro, estancar o sangue. Pedro apareceu, chorando. Ele vai ficar bom? O José Miguel vai ficar bom? Vai sim, Cecília disse, embora não soubesse se era verdade.
Vai ficar bom porque nós vamos cuidar dele. Você foi muito corajoso, Pedro. Você nos salvou. Com grande esforço, Manuel e Cecília conseguiram arrastar José Miguel para dentro da casa. Era pesado e cada movimento parecia uma eternidade. Colocaram-no na cama dele e Cecília imediatamente começou a trabalhar. Rasgou panos limpos, fez compressas, limpou o sangue o melhor que pôde. Preciso de água quente, Manuel, e aquele remédio de ervas que você guarda para ferimentos. O velho saiu correndo. Pedro ficou na porta do quarto, os olhos arregalados de medo e preocupação. Cecília trabalhou com mãos que não paravam de tremer, mas era precisa. Tinha visto sua mãe cuidar de doentes muitas vezes. Sabia o que fazer. O ferimento era feio. A pedra tinha aberto um corte profundo na parte de trás da cabeça de José Miguel, mas o crânio parecia intacto. Ela verificou cuidadosamente. Ele tinha tido sorte, se é que podia chamar aquilo de sorte. Manuel voltou com água e remédios. Juntos, eles limparam o ferimento, aplicaram as ervas que tinham propriedades curativas, enfaixaram a cabeça. Então, não havia nada mais a fazer além de esperar. As horas passaram devagar. Cecília não saiu do lado de José Miguel. Trocava as compressas quando esquentavam, verificava a respiração dele constantemente, segurava sua mão grande e calejada entre as suas. Manuel cuidou de Pedro, preparou comida que ninguém conseguiu comer e ficou rondando, preocupado. A noite caiu. Cecília acendeu uma lamparina e deixou perto da cama. A luz fraca dançava nas paredes, criando sombras. Ela olhou para o rosto de José Miguel, tão quieto, tão pálido. Havia um roxo se formando ao redor do ferimento, e ela trocou a compressa de novo. Você não pode me deixar, ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo livremente. Não agora. Não quando eu finalmente encontrei onde pertenço. Não quando eu finalmente... A voz dela falhou. Não quando eu finalmente te amo. Era a primeira vez que ela dizia em voz alta, mesmo que ele não pudesse ouvir. Mas era verdade. Tinha se apaixonado por aquele homem silencioso e bom, que tinha a gentileza escondida atrás de muros que ele tinha construído ao longo dos anos. Tinha se apaixonado pelos pequenos gestos, pela segurança que ele oferecia, pela maneira como ele nunca pedia nada, mas sempre dava tudo. Ela deitou a cabeça na beirada da cama, ainda segurando a mão dele, e finalmente deixou o cansaço tomar conta. Adormeceu ali mesmo, exausta pela luta, pelo medo, pela espera. Foi o toque leve em seu cabelo que a acordou. Ela levantou a cabeça de repente, desorientada. A luz da manhã entrava pela janela. Tinha dormido a noite toda ali. E José Miguel estava acordado. Seus olhos estavam abertos, focados nela, embora claramente ainda confusos e cheios de dor. Mas estavam abertos. Ele estava vivo. Estava acordado. Você atirou neles, ele disse, a voz rouca e baixa. Vi antes de desmaiar. Você pegou a espingarda e atirou. Cecília começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas de alívio. Eu tive que atirar. Eles iam te matar. Iam me levar. Eu não podia deixar. A mão dele apertou a dela, fraco, mas presente. Você foi corajosa. Eu estava apavorada. Coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Ele tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. Não se mexa, você bateu a cabeça muito forte, precisa descansar. Em quanto tempo? Você ficou inconsciente desde ontem. É de manhã agora. Eu fiquei aqui a noite toda. Algo passou pelos olhos dele, algo quente e suave. Você ficou. Onde mais eu estaria? Manuel apareceu na porta com Pedro logo atrás. Quando viram José Miguel acordado, Pedro deu um grito de alegria e correu para a cama. Você acordou! Eu sabia que ia acordar. Eu disse para a Cecília que você era forte demais para morrer. José Miguel fez carinho na cabeça do menino, apesar da dor óbvia que qualquer movimento causava. Estou aqui, garoto. Estou bem.
Manuel se aproximou, verificou o ferimento com cuidado. Vai ter que ficar de repouso por um bom tempo. Esse tipo de pancada não é brincadeira. Mas você é cabeça dura, sempre foi. Vai se recuperar. E assim começou a longa jornada de recuperação. José Miguel passou dias deitado, às vezes acordado, às vezes não. Tinha dores de cabeça terríveis que o faziam gemer baixinho. Sentia tontura quando tentava se levantar. Mas Cecília estava sempre ali. Ela cuidou dele como nunca tinha cuidado de ninguém. Preparava caldos nutritivos e o alimentava colher por colher quando ele estava fraco demais para segurar a colher sozinho. Lia para ele à luz da lamparina quando não conseguia dormir. Trocava os curativos com mãos gentis, mas firmes. Cantava baixinho canções que sua mãe costumava cantar, e a voz dela o acalmava quando a dor ficava demais. À noite, ela dormia na cadeira ao lado da cama dele, se recusando a ir para seu próprio quarto. E se você precisar de algo? Ela argumentava quando Manuel sugeria que ela descansasse direito. Preciso estar aqui. Os dias se transformaram em semanas. Lentamente, gradualmente, José Miguel foi melhorando. Primeiro, conseguiu sentar na cama sem ficar tonto. Depois, deu alguns passos apoiado em Cecília e Manuel. Então, finalmente, conseguiu andar sozinho pelo quarto, embora ainda com cuidado. Durante todo esse tempo, algo mudou entre ele e Cecília. As barreiras que ambos tinham mantido, as palavras não ditas, tudo isso foi sendo desgastado pela intimidade forçada do cuidado. Ela o viu em seus momentos mais vulneráveis, quando a dor era tanta que lágrimas escapavam de seus olhos, quando a frustração de não conseguir fazer coisas simples o deixava irritado, quando o medo de nunca se recuperar completamente o assombrava nas noites escuras. E ele a viu em toda a sua força, a determinação feroz com que ela cuidava dele, a paciência infinita quando ele ficava difícil, o amor que ela não conseguia mais esconder, brilhando em cada gesto, cada olhar, cada palavra suave. Uma tarde, quando ele finalmente conseguiu se sentar na cadeira da varanda pela primeira vez, ela trouxe chá e se sentou ao lado dele. A primavera estava em plena força agora, o ar morno e perfumado com o cheiro de flores silvestres. "O jardim que você fez para mim", ela disse suavemente. "Plantei sementes lá, flores que minha mãe costumava plantar. Vão florescer em algumas semanas. Quero ver quando florescerem. Vai ver. Vai estar completamente recuperado até lá." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Pedro brincar no quintal com um cachorro vira-lata que tinha aparecido durante a recuperação de José Miguel e decidido ficar. "Cecília", José Miguel começou, a voz ainda um pouco fraca, mas firme em intenção. "Preciso te pedir desculpas." Ela o olhou surpresa. "Desculpas? Por quê?" "Por ter colocado você em perigo. Aqueles homens vieram aqui por sua causa. Eu sabia o risco quando te trouxe, mas trouxe mesmo assim. E por causa disso, você teve que pegar uma arma, teve que atirar em alguém, teve que fazer coisas que nunca deveria ter precisado fazer." Cecília segurou a mão dele, firme. "José Miguel, você me salvou, não só naquele dia no trem, mas todos os dias desde então. Você me deu um lar quando eu não tinha nada, me deu uma família, me deu uma razão para acordar de manhã sem medo. E se o preço disso foi ter que ser corajosa uma vez, ter que me defender, então foi um preço pequeno. Você teve que atirar em um homem. Eu tive que proteger o homem que amo." As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Ela sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. "É isso mesmo. Eu te amo. Acho que já te amava há algum tempo, mas estava com medo de admitir. Mas quando te vi caído naquele chão, sangrando, achando que poderia te perder, percebi que não importa mais o medo. Importa a verdade, e a verdade é que te amo." José Miguel ficou quieto por um longo momento. Então, lentamente, ele levantou a mão e tocou o rosto dela.
seu polegar acariciando sua bochecha. Você roubou meu coração no momento em que entrou naquele vagão do trem, tremendo de medo, mas ainda assim corajosa o suficiente para pedir ajuda. Só não sabia ainda. Levei todas essas semanas para entender o que estava sentindo, mas agora sei. Eu também te amo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Cecília, mas ela estava sorrindo. Ele a puxou para perto, cuidadosamente por causa de sua cabeça ainda sensível, e a beijou. Foi um beijo suave, doce, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele, os dois rindo baixinho. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou. Agora? Agora eu termino de me recuperar. Depois, se você quiser, fazemos isso direito. Falo com o padre da cidade. Marcamos uma data. Faço de você minha esposa de verdade, não porque alguém te vendeu ou comprou, mas porque nós escolhemos isso. Porque queremos estar juntos. Eu quero, ela disse sem hesitar. Quero muito. Eles ficaram ali na varanda, de mãos dadas, planejando um futuro que finalmente parecia possível. As semanas seguintes foram cheias de recuperação e renovação. José Miguel ficou mais forte a cada dia. Cecília continuou cuidando da casa, do jardim, dele. Pedro estava mais feliz do que nunca, empolgado com a ideia de ter uma mãe de verdade. Manuel observava tudo com aprovação silenciosa. Uma noite, enquanto fumava seu cachimbo na varanda, ele disse a José Miguel: "Você fez bem em trazê-la para casa naquele dia. Ela era exatamente o que esta fazenda precisava, o que você precisava." "Eu sei", José Miguel respondeu, olhando para dentro da casa onde Cecília ensinava Pedro a ler. "Eu sei." Um mês depois do ataque, José Miguel estava recuperado o suficiente para voltar ao trabalho, embora ainda com cuidado. E 2 meses depois, em uma manhã clara de primavera, com o jardim de Cecília em plena floração, eles foram até a pequena igreja na cidade. Era uma cerimônia simples, apenas eles, Pedro, Manuel e o padre. Cecília usava um vestido simples de algodão branco que ela mesma tinha costurado. José Miguel usava seu melhor terno, um pouco apertado nos ombros, mas limpo e bem passado. Pedro era o pajem, levando muito a sério sua responsabilidade de segurar as alianças simples de prata. Quando o padre perguntou se José Miguel aceitava Cecília como esposa, ele respondeu com voz clara e firme: "Aceito." Quando perguntou a Cecília, sua voz tremia de emoção, mas era igualmente clara: "Aceito." E quando se beijaram como marido e mulher, selando seus votos, foi como se o mundo inteiro parasse por um momento. Todas as dificuldades, todo o medo, toda a dor, tudo isso tinha valido a pena para chegar até ali. A celebração foi pequena, mas alegre. Manuel tinha preparado um banquete na fazenda. Comeram, beberam, riram. Pedro não parava de dançar, puxando Cecília e José Miguel para dançar com ele. Até Manuel dançou um pouco, seus velhos ossos lembrando-se de tempos mais jovens. Quando a noite caiu e todos se recolheram, José Miguel e Cecília ficaram na varanda, olhando as estrelas. Ela estava aninhada em seus braços, segura e amada. "Obrigada", ela sussurrou. "Por quê?" "Por abrir seu casaco naquele dia no trem. Por me dar um lugar para me esconder quando eu mais precisava." Ele beijou o topo de sua cabeça. "Você não está mais se escondendo." "Não, agora estou em casa." E era verdade. Ela tinha saído de debaixo do casaco e encontrado seu lugar ao lado dele, não como alguém que precisava de proteção constante, mas como uma parceira igual. Forte, corajosa, amada. Os meses se transformaram em anos e a fazenda prosperou de maneiras que José Miguel nunca tinha imaginado. Não era só a terra que estava mais produtiva ou os animais mais saudáveis. Era a vida que tinha voltado para aquele lugar, a alegria que preenchia cada canto. Cecília transformou o jardim que José Miguel tinha começado para ela em algo extraordinário.
Flores de todas as cores floresciam em profusão. Ela plantou também verduras e ervas, algumas para comer, outras medicinais que tinha aprendido com sua mãe. O jardim se tornou seu refúgio, o lugar onde ia quando precisava pensar ou simplesmente apreciar a beleza da vida que tinha construído. Pedro cresceu. Aos 10 anos, já era um ajudante valioso na fazenda, capaz de fazer o trabalho de um homem quando necessário. Mas, mais importante, ele era feliz. Tinha uma família de verdade agora, e isso fazia toda a diferença. Chamava Cecília de mãe sem hesitar, e ela respondia com todo o amor que uma mãe poderia ter. Manuel estava ficando mais velho, seus movimentos mais lentos, mas recusava-se a parar de trabalhar. Vou trabalhar até o dia em que o bom Deus me chamar. Ele dizia quando Cecília ou José Miguel sugeriam que descansasse mais. Mas secretamente ele estava feliz por não estar sozinho com José Miguel mais. A casa tinha vida agora. E então, em uma manhã de outono, 3 anos depois do casamento, Cecília teve uma notícia para dar a José Miguel. Ela esperou até que estivessem sozinhos na varanda, depois do café da manhã, com o sol ainda baixo no céu. José Miguel, ela começou, suas mãos nervosas no colo, tem algo que preciso te contar. Ele imediatamente ficou alerta, preocupado com o tom sério dela. O que foi? Está tudo bem? Está tudo mais do que bem. Ela pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga. Vamos ter um bebê! O rosto dele passou por várias expressões em segundos, surpresa, choque e então alegria pura. Um bebê? Tem certeza? Tenho. Fui ver a parteira na cidade semana passada, quando disse que ia visitar a loja de tecidos. Ela confirmou. Deve nascer na primavera. José Miguel a puxou em um abraço apertado, rindo. Um bebê! Vamos ter um bebê! Então ele a afastou, preocupado. Não deveria estar trabalhando tanto. Precisa descansar mais. Eu posso... Ela colocou um dedo nos lábios dele. Eu estou bem, sou forte, e vou continuar fazendo o que sempre fiz, só que com mais cuidado. Não sou de vidro. Pedro ficou empolgadíssimo quando soube da notícia. Vou ser irmão mais velho, vou ensinar tudo para ele, como cuidar dos cavalos e como plantar e como... Ou ela, Cecília interrompeu com um sorriso, pode ser uma menina. Tanto faz, vou ensinar do mesmo jeito. Os meses da gravidez passaram tranquilamente. Cecília floresceu, sua barriga crescendo, seu rosto radiante. José Miguel ficou super protetor, sempre preocupado, sempre verificando se ela estava bem. Ela achava engraçado e tocante ao mesmo tempo. Manuel começou a fazer um berço de madeira, entalhando desenhos delicados nas laterais. Para o novo membro da família, ele explicou quando Cecília viu o trabalho meticuloso. E então, em uma manhã de primavera, quando as flores do jardim de Cecília estavam desabrochando, o bebê decidiu que era hora. O parto foi longo e difícil, mas Cecília era forte. Com a parteira da cidade ao lado e José Miguel segurando sua mão, ela trouxe uma nova vida ao mundo. Era uma menina, pequena, perfeita, com pulmões fortes que ela demonstrou imediatamente com um choro alto e saudável. Quando colocaram a bebê nos braços de Cecília, ela olhou para aquele rostinho vermelho e amassado e sentiu um amor tão intenso que quase doía. Como vamos chamá-la? José Miguel perguntou, maravilhado, tocando levemente a mãozinha minúscula da filha. Rosa, Cecília disse sem hesitar. Por causa do jardim que você fez para mim, por causa de todas as flores que cresceram da nossa história. Rosa, Rosa, ele repetiu, testando o nome. É perfeito. Pedro foi apresentado à irmãzinha com toda a cerimônia. Ele a segurou com muito cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Oi, Rosa, eu sou seu irmão mais velho. Vou te proteger sempre, tá? A fazenda se adaptou à nova adição.
Os dias eram pontuados pelo choro da bebê, pelas mamadas, pelas trocas de fraldas. Mas ninguém reclamava. Era o som da vida, da família, da esperança. Uma noite, alguns meses depois, quando Rosa finalmente estava dormindo em seu berço e a casa estava quieta, Cecília e José Miguel se sentaram na varanda como tantas vezes faziam. Ela estava aninhada em seus braços, a cabeça em seu ombro. Você se lembra? Ela começou suavemente. Daquele dia no trem. Quando eu te perguntei se podia me enfiar debaixo do seu casaco. Me lembro de cada segundo, ele respondeu. Eu estava tão assustada. Achei que ia morrer, ou pior. E então você, um estranho, me ofereceu proteção sem perguntar nada, sem julgar, sem pedir nada em troca. Você parecia precisar de ajuda. Eu precisava. Precisava de muito mais do que imaginava. Não precisava só de proteção naquele momento. Precisava de um lar, de uma família, de amor. Precisava aprender que eu era forte, que podia lutar quando necessário. E você me deu tudo isso. José Miguel a abraçou mais apertado. Você me deu mais do que eu dei a você. Trouxe vida para esta fazenda. Fez esta casa virar um lar de verdade. Me deu uma família. Me ensinou que não é tarde demais para amar de novo. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os sons noturnos da fazenda, o canto dos grilos, o ocasional mugido de uma vaca, o vento suave nas árvores. O que você acha que teria acontecido se você não tivesse aberto seu casaco naquele dia? Cecília perguntou, sua voz apenas um sussurro na noite calma. José Miguel pensou por um longo momento. Não sei. Talvez você tivesse encontrado outro jeito de fugir. Você é mais forte do que pensa. Mas não sei se teria encontrado isso. Ela fez um gesto que abrangia tudo. A fazenda, a casa, a vida que tinham construído. Não sei se teria encontrado um lar de verdade, um lugar onde não precisasse mais ter medo, uma família que me ama pelo que sou, não pelo que posso fazer por eles. E eu, ele disse baixinho, não sei se algum dia teria aberto meu coração de novo se você não tivesse aparecido. Estava me contentando com meio viver, meio existir. Você me trouxe de volta à vida. Cecília virou-se para olhá-lo, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Então fomos sortudos, dois perdidos que se encontraram no lugar certo, na hora certa. Não foi sorte, José Miguel disse com convicção. Foi destino. Tinha que ser você. Tinha que ser nós. Eles se beijaram suave e profundamente, um beijo que falava de tudo que tinham passado juntos e tudo que ainda estava por vir. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Do interior da casa, ouviram o choro suave de Rosa acordando. Cecília começou a se levantar, mas José Miguel a segurou. Deixa eu ir desta vez. Você descansa. Ela o observou entrar na casa. Esse homem grande e forte que se derretia completamente quando segurava a filha nos braços. Ouviu sua voz baixa, cantarolando uma canção de ninar, acalmando a bebê. Pedro apareceu meio sonolento, perguntando se podia ajudar. Manuel passou pelo corredor, provavelmente verificando se estava tudo bem, como sempre fazia. Cecília ficou ali na varanda, envolta pela noite morna de primavera, e sentiu uma paz profunda. Tinha começado com tanto medo, tanta desesperança. Uma moça fugindo de um destino que não tinha escolhido, sem dinheiro, sem família, sem futuro. E agora olhe onde estava. Tinha um marido que a amava e respeitava, um filho adotivo que a chamava de mãe, uma filha nos braços de seu pai, um velho amigo que era como um avô. Uma fazenda que prosperava, um jardim cheio de flores, uma vida cheia de propósito e significado. Tudo porque um homem silencioso, em um trem no meio do nada, tinha feito a escolha simples mas profunda de abrir seu casaco para uma estranha assustada. Aquele gesto, tão pequeno naquele momento, tinha mudado o curso de duas vidas.
Tinha criado uma família. Tinha plantado sementes de amor, que agora floresciam em cores que ela nunca tinha imaginado possíveis. José Miguel voltou para a varanda, Rosa agora dormindo pacificamente em seus braços. Ele se sentou ao lado de Cecília, e ela encostou a cabeça em seu ombro, olhando para a filha. Ela vai crescer aqui, Cecília disse suavemente. Nesta fazenda, cercada de amor. Vai saber o que é ter uma família de verdade desde o primeiro dia. Nunca vai conhecer o medo que conhecia, a solidão, o desespero. Vamos garantir isso, José Miguel prometeu. Ela e Pedro vão crescer sabendo que são amados, que são seguros, que têm um lar. E vamos contar para ela, Cecília continuou. Quando for maior, vamos contar como nos conhecemos. Como o pai dela salvou a mãe dela em um trem. Como construímos tudo isso juntos, um dia de cada vez. Uma boa história para contar. A melhor história. Ela sorriu, porque é a nossa. Eles ficaram ali até tarde, apenas existindo juntos, uma pequena família sob o céu estrelado. E quando finalmente entraram para dormir, colocaram Rosa em seu berço, verificaram Pedro, que dormia profundamente, e deitaram-se juntos, entrelaçados, gratos por cada momento que os tinha levado até ali. Os anos continuariam passando. Haveria mais desafios, é claro. A vida na fazenda nunca era fácil. Haveria colheitas ruins e boas, animais doentes e saudáveis, tempestades e dias de sol. Manuel eventualmente partiria, deixando um vazio que seria sentido por todos, mas também deixando uma herança de amor e sabedoria. Pedro cresceria e um dia traria sua própria esposa para a fazenda. Rosa se tornaria uma jovem forte e determinada, muito parecida com a mãe. Mais filhos viriam, enchendo a casa de risadas e lágrimas, brigas e reconciliações, toda a bagunça maravilhosa da vida. Mas, através de tudo, José Miguel e Cecília permaneceriam juntos. Ficariam lado a lado através das estações que mudariam, dos anos que passariam, das alegrias e tristezas que a vida traria. E, às vezes, em noites quietas, eles se sentariam na mesma varanda e se lembrariam de como tudo começou. Com uma pergunta simples em um trem: Senhor, posso me enfiar debaixo do seu casaco? E uma resposta silenciosa, mas poderosa. Um casaco aberto, um espaço oferecido, uma proteção dada sem perguntas. Às vezes, os maiores amores começam nos menores gestos. As famílias mais fortes são construídas nas fundações mais improváveis. E os lares mais verdadeiros são encontrados não em grandes mansões, mas em fazendas simples, onde o amor cresce como flores silvestres, resistente, belo e impossível de destruir. Esta era a história de Cecília e José Miguel. De medo transformado em coragem, de fuga transformada em pertencimento, de dois corações solitários que encontraram um ao outro no momento exato em que mais precisavam. E viveram. Realmente viveram, cada dia, cada momento, construindo algo bonito e duradouro do nada. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a abrir o casaco e oferecer abrigo, e a coragem de aceitar esse gesto e transformá-lo em algo maior. Se você chegou até o final dessa história e se emocionou, considere se inscrever no canal para receber mais histórias que tocam o coração como essa. E me conta aqui nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual momento ficou gravado no seu coração? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias chegam até vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até o nosso próximo encontro.